Nossa República está de volta, conversando nessa semana com o empresário Blairo Borges Maggi, ex-governador, ex-senador, ex-ministro da Agricultura. Aliás, sobre esse capítulo da vida do Blairo nós vamos conversar um pouco mais aqui adiante. Mas eu queria encerrar não, porque esse é um assunto que não se encerra nunca, né? É um debate super importante e que a gente precisa... Nós, jornalistas, os empresários, precisam estar mais sintonizados para que a gente divulgue melhor coisas como essa, que o senhor acabou de ressaltar, que essa não tem mecanismo de proteção da Amazônia mais importante do que esse, a proteção econômica, né? A proteção do modelo econômico que está implantado no Brasil e no mundo todo. Agora, continuam desmatando a Amazônia, a chiadeira mundial continua muito por essa razão que o senhor colocou, do discurso inadequado do presidente, do ex-ministro principalmente. Nós tivemos aí situações que realmente colocaram o Brasil numa situação de dificuldade, inclusive em relação ao seu comércio internacional. Mas, apesar disso, o desmatamento continua ocorrendo. Apesar do interesse do produtor rural, e eu tenho conversado aqui com diversos produtores, entidades ligadas ao agro, e essa resposta não fica uma resposta muito clara. Quem, afinal, que está desmatando a Amazônia, que não se consegue acabar com isso? Porque o CPF do sujeito tem, porque vai lá e recebe multa. Por que é que essa coisa continua acontecendo? Mauro, quando você tem um proprietário da terra, você tem o CPF dele, você tem o nome dele, é imediatamente reconhecido e as multas são pesadas. Os embargos acontecem. O problema é que na Amazônia ela é tão grande, a gente não tem a dimensão do que é a Amazônia, é mais que toda a Europa junto. Existem milhares de pessoas que são poceiros dessas áreas e não detêm o documento, portanto, a União não sabe a quem mandar a multa e você acaba tendo, então, esses desmatamentos aí dessa forma, sem saber quem está fazendo. Existe no Congresso Nacional um projeto já de vários anos rodando que é para fazer a legalização fundiária de todas essas terras, quer dizer, entregar os títulos para as pessoas que são donas, que estão lá em cima. A partir do momento em que a União conseguir fazer isso, ela terá um endereço para quem mandar a multa e coibir esse tipo de coisa. Então, o que nós temos que prestar atenção? Naquele que está fazendo desmatamento para plantar soja, plantar milho, plantar algodão, fazer pecuária, esses setores já estão bem entrosados, né? Esse mesmo assunto que eu te falei aí da questão da soja também vale para o milho, também vale para a pecuária. Então, no momento em que você tem legalização de terra e que você tem o CPF da pessoa, eu tenho a impressão que a gente vai conseguir frear mais esse desmatamento. Agora, o desmatamento que acontece é ilegal. Tem parte ilegal, mas aquele ilegal tem que ser combatido, denunciado. As entidades ligadas ao setor precisam atacar e não querer defender essas pessoas. Afinal de contas, são elas que estão estragando o nome desse negócio tão importante que é para o Brasil e para o estado de Mato Grosso. Duas questões em cima da sua resposta. A primeira é que o governo do estado tem multado proprietários, pediu algo perto de quase 1 bilhão em multas de 2 anos para cá, em áreas desmatadas de forma ilegal na região amazônica. Então, tem um CPF, tem gente que está recebendo, sendo identificado e sendo multado. Esse é um primeiro ponto, e é muito ruim, porque o cara que tem o CPF, ele é proprietário. Sendo proprietário, imagina-se que seja produtor rural. Isso acaba complicando um pouco aquele produtor que é rigoroso, que deixa até de fazer o desmate legal para não correr risco. Porque eu acho que tem CPF, sim, porque não é possível que o Estado esteja multando quem não existe. Pelo menos tem anunciado oficialmente isso. Isso, ele tem multado, sim, né? Embora receber é muito difícil, mas ele tem multado. Aqueles que são donos das terras, têm o CPF, ou que é identificado como dono, ele vai ter que responder. Você recebe uma multa dessa e não paga hoje, Mauro, mas daqui 10 anos vai pagar. Nunca mais vai sair esse agravo do seu CPF, nunca mais você vai deixar de ser processado por essas coisas. Então, o importante é evitar, não faça se tiver irregular. E se tiver regular,
pensa bem o que vai fazer, porque o mercado não quer comprar nada mais que foi desmatado depois de 2008 para cá. E, aliás, as empresas estão sendo chamadas agora no mercado internacional e assinaram um documento que depois de 2030, algumas estão assinando para 2025 e outras para depois de 2030, de que nada mais, aí nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de financiamento será dado a qualquer desmatamento no Brasil inteiro. Não só na Amazônia, mas na Floresta Atlântica, no Cerrado, em qualquer lugar. Importante isso. Acho que é uma forma de frear. Mas, de qualquer maneira, o senhor falou aí na questão da documentação da terra, né? De o governo fazer um programa aí para identificar os donos, para entregar os títulos, para legalizar. Mas isso não significa que o desmatamento vai acabar. Pode acabar nesses que foram legalizados. Mas sempre tem um outro que vai ser poceiro, que vai invadir terra pública, que vai provocar desmatamento e queimada na Amazônia por conta de riqueza, vai o garimpo ilegal também. Como é que se controla essa vastidão? Como é que o governo federal e os governos estaduais, porque aí prefeituras e o poder público de uma maneira geral, e a sociedade conseguem, de uma vez por todas, impedir que esses crimes ambientais continuem ocorrendo? Porque o simples fato do sujeito ser dono da terra, tudo bem, inibe, mas não significa que vai vir um cara lá do Sul, ou lá da Minas, ou lá de São Paulo, seja onde for, e vai entrar na Amazônia, vai desmatar e vai tentar fazer um garimpo, ou se não der o garimpo, vai tirar madeira ilegal e aí depois vai derrubar, queimar para plantar, que é a prática que vem acontecendo ao longo de décadas, né? Como é que se para isso? Como é que, de uma forma eficiente, é possível os governos todos, estaduais, municipais e federal, colocarem uma barreira, um basta nisso? Porque a Amazônia é isso, né? Se não cuidar... Não, eu entendo a sua colocação, a indignação, né, das pessoas de olharem isso e dizer, por que não dá um basta geral? Eu disse que vai ser muito difícil você dizer assim, desmatamento zero, ninguém faz mais nada. Agora, dá para fazer, como já fizemos de 2004 para cá, uma redução muito grande, seguir nessa redução, e essas traves comerciais que estão sendo colocadas, que eu já me referi por 2 ou 3 vezes, elas serão as ferramentas mais importantes do não desmatamento, porque você fazer desmatamento e não poder utilizar essa terra, ou melhor, você pode até plantar, mas você não vai ter para quem vender. Se você não tem para quem vender, o prejuízo é certo. Então, isso vai automaticamente freando essa intenção do desmatamento por esse lado comercial, tá certo? Agora, pequenas ocupações, isso sempre vai existir. Eu não vejo como frear 100% disso. Nós temos no interior, né, muitos assentamentos, muitas pessoas que ainda querem um pedaço de terra, desejam um pedaço de terra para sobreviver, e vai ter sempre que conviver com esse tipo de coisa. Agora, uma situação é você ter um desmatamento de 3 milhões de quilômetros quadrados por ano, ou ter 300 mil quilômetros quadrados por ano, ou ter 100 quilômetros de desmatamento por ano. É uma coisa bastante diferente, né? Então, a ideia é que tem que se reduzir, segurar lá embaixo e não deixar essa coisa crescer. E talvez difundir essa tese de que economicamente é inviável a ocupação da Amazônia de forma ilegal, pudesse ajudar bastante, né, ministro? Eu queria que a gente seguisse mais uma questão. O senhor indo agora para as concessões estaduais, essa discussão que o senhor levantou aí, que talvez tenha um problema jurídico, enfim, o governador está muito convicto dessa solução, desse encaminhamento, enfim. Mas esse é um outro assunto. A questão é saber o seguinte: o senhor já falou mais de uma vez, falou para mim, inclusive, que a ferrovia em Cuiabá, sob o ponto de vista econômico, ela não é viável. E hoje a Federação das Indústrias comemora a questão da ferrovia como uma forma de acelerar a indústria, de ajudar a indústria, seja no transporte de insumos, seja no transporte de industrializados aqui. Como é que o senhor vê essa questão da ferrovia Rondonópolis-Cuiabá? Bem, Mauro, de fato há uma discussão da viabilidade econômica disso, né? Mas da forma como está sendo colocada nesse momento, eu diria o seguinte:
a viabilidade econômica da chegada do trem em Cuiabá não está ligada à renda, ao volume de mercadoria ou ao volume de recursos necessários para pagar esse ramal que vai chegar até aqui. Ele está ancorado aonde? Está ancorado no outro processo, que vai até Lucas de Rio Verde ou que vai até Sinop, Sorriso, para cima. Então, o um sustenta o outro. Isso, um sustenta. Aquele que vai construir, que quer construir a linha para chegar no norte e carregar esses milhões e milhões de toneladas que nós temos, terá que construir esse ramal aqui para Cuiabá. E aí não depende se nós temos aqui 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões de toneladas, porque o pagamento dessa implantação estará vinculado ao outro processo que tem lá. É quase a mesma coisa que aconteceu com a FICO, quer dizer, a Vale do Rio Doce ganhou a concessão novamente, mas para ganhar você me constrói isso aqui, tá certo? Então, essa parte econômica da ferrovia chegando em Cuiabá, para mim, ela está resolvida, porque ela não depende da sua capacidade de geração de cargas aqui na Baixada Cuiabana. Mas pode ajudar a indústria? Pode. A indústria de transformação, por exemplo, em equipamentos que nós precisamos para o Mato Grosso, tudo tem que vir de fora. Nós não temos a produção de aço aqui. Então, quer dizer, a chegada de toneladas e toneladas de aço que precisa transformar para fazer tratores, fazer colheitadeiras, fazer isso tudo, no futuro, claro que vai ser bastante importante esse modal. Pode ajudar a desenvolver um pouco mais esse setor do agroindustrial, não? Inclusive, levar de volta equipamentos que são construídos aqui para outros lugares. Né? Tá certo. Ministro, nós vamos a um novo intervalo e voltamos num instante. Um pé lá e outro cá, e eu volto com o Blairo Maggi nessa conversa importante, interessante para o nosso estado de Mato Grosso. Um instante só.